Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo de devocional de 5 a 10 minutinhos. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, nessa manhã de terça-feira. E Deus está fazendo algo em nossas vidas nesse dia. Deus é poderoso para não só cuidar, mas também para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós temos o privilégio de poder chegarmos diante do trono da graça em nome de Jesus e poder falar com Deus, pensar com Deus. É um privilégio que Deus nos deu a cada um de nós que somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus. Amém? Se você pode, se você vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, seja muito bem-vindo aqui presencialmente. Que Deus abençoe sua vida nessa terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Amém? Ok. Provérbios capítulo 5, versículo 21, está escrito: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Olha, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele considera todas as suas veredas. Talvez nessa manhã de terça-feira você tenha andado por caminhos difíceis e não tenha compreendido muitas coisas que lhe têm acontecido ou está acontecendo. Mas queria que você soubesse hoje que nós precisamos entender que cada uma das nossas veredas, cada um dos nossos caminhos estão debaixo do olhar atento de Deus. E Ele considera cada uma das nossas veredas. Deus, Ele está atento ao nosso caminhar, ao caminho que está diante de nós. Ele está atento às nossas vidas. Nessa manhã de terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, Deus nos convida, sabe, a confiar plenamente nele, a confiar nele, dependendo dele, mesmo que estejamos diante das impossibilidades da vida. Deus pode fazer um impossível tornar possível diante dos nossos, ou impossível tornar possível diante dos nossos olhos. E aqui em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Perdão. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Olha que maravilha para nós nessa manhã de terça-feira. Só um minutinho aqui, meu computador está dando um probleminha. Ok, já resolveu. Então, Deus nos chama a confiar no Senhor e não estribar, e não te estribe no teu próprio entendimento. O que é estribes? Estribes é o mesmo que firmar, confiar, segurar, apoiar. As pessoas, na roça ou em eventos aí, utilizam o estribo para subir e apoiar-se no cavalo. O estribo é aquela argolinha, tipo um V, ela faz tipo um triângulo, não V, tipo um triângulo. Aí você põe o pé ali, aquele triângulo de ferro, você põe o pé ali, firma o pé e sobe no cavalo. Aquilo ali é o estribo, e as pessoas usam para subir no cavalo. Então, estribes, significa ato de estribar, meter o pé nos estribos, apoiar, firmar, assentar. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Quando descansamos diante do olhar de Deus, em cada decisão que tomamos,
Mesmo que os nossos caminhos estejam tortuosos, Deus endireitará nossas veredas. Por quê? Porque Ele está atento ao nosso caminhar, aos nossos caminhos. E isto traz um descanso de que Deus nos honrará em cada passo que dermos nesse caminho. Sabe, amados irmãos, é tão importante para nós confiar plenamente em Deus e descansar nas suas promessas. Em 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, 2 Reis, capítulo 18, aqui fala de um homem, né, como nós, o rei Ezequias, que confiou plenamente no Senhor, e ele confiou de tal forma no Senhor, que não existiu nenhum antes, nem depois dele. Olha só, 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 a 7, falando sobre Ezequias. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Ezequias reinou 29 anos em Judá. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, considerando o Senhor em cada um dos seus caminhos. E o resultado foi que Deus lhe deu êxito. Ele lograva bom êxito, sabe, em todos os seus caminhos. Muitas vezes não temos êxito em nossas vidas porque não consideramos Deus em nossos caminhos. E sim, apoiamos no nosso andar, no nosso próprio entendimento. Ou seja, nos estribamos em nosso próprio entendimento. E o resultado é que acabamos lutando contra nós mesmos, não desfrutando do refrigério que Deus tem para as nossas vidas. Por isso é tão importante para cada um de nós confiar no Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Igual Ezequias. Ezequias, ele confiou no Senhor, e quando veio um exército de 185 mil homens assírios contra ele, sabe, ele buscou a presença do Senhor e Deus deu uma grande vitória para Ezequias. Um único anjo saiu numa noite e houve 185 mil mortos, e Ezequias foi salvo, e o reino de Judá. Então, Ezequias é um exemplo para nós nessa manhã de terça-feira, porque ele confiou no Senhor seu Deus de todo o seu coração. E nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Deus, ele considera cada um dos nossos caminhos. Ele está atento ao nosso caminhar. E ele nos convida a correr a corrida da fé, confiando nele, esperando nele, descansando nas suas promessas, reveladas na sua palavra. Então pensa comigo, Jeremias 17. Jeremias 17, eu li ontem, né, versículos 7 e 8. Jeremias 17, versículos 7 e 8 está escrito. Chega lá, Jeremias 17, versículos 7 e 8 está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui está um homem, né, que não se estriba no seu próprio entendimento. O homem que confia no Senhor de todo o seu coração, ele é bem-aventurado, ele é bendito, ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, e no ano de sequidão ele não se perturba, porque ele sabe quem ele crê, ele sabe quem ele tem crido, e ele sabe que o seu Deus é poderoso para completar, para concluir a boa obra que iniciou em sua vida, porque ele tem essa convicção revelada na sua palavra, na palavra de Deus, que alimenta a fé, e ele pode andar de cabeça erguida, confiando em Deus, esperando em Deus e sabendo que Deus
cuida de cada um de nós. Deus é poderoso para cuidar, para livrar, para libertar, para curar. Deus é poderoso para suprir. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso Jeremias fala, invoca-me. Deus diz para Jeremias, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Deus de Israel é o nosso Deus, é o nosso Pai. E Ele tem um plano para as nossas vidas, para o dia que se chama hoje, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Por isso, Provérbios capítulo 5, versículo 21 está escrito, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Por isso, Provérbios 3, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Se nós apoiarmos em nosso próprio entendimento, nós vamos entrar em pânico, ficar desesperados, sem esperança. Mas se confiamos plenamente no Deus de Abraão e Isaac, no Deus de Israel, descansando nele, reconhecendo em todos os nossos caminhos, como está aqui em Provérbios 3, versículo 6, Ele endireitará todas as nossas veredas. Por isso, né, precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, porque Ele está atento aos nossos caminhos. E Ele tem um plano para aquilo que nós estamos vivendo no dia, aquela situação que estamos vivendo no dia que se chama hoje. E Ele não nos abandonou e nem jamais nos abandonará. Ele está cuidando e Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos na situação que nós estamos vivendo. Vale a pena confiar no Senhor e considerar, sabe, o nosso mover, que seja sempre pela fé, porque Deus está atento aos nossos caminhos. E que Ele, o nosso Deus, Ele te abençoe, te guarde, que Deus possa fazer na sua vida infinitamente mais, guardando os seus caminhos, e que você possa ter um testemunho de fé no dia que se chama hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.